Boa tarde, amados irmãos, a graça e a paz de Cristo. Queremos aproveitar essa oportunidade para trazer uma meditação da palavra do Senhor, que se encontra na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do verso 1 ao 7. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor, de modo que possamos nos edificar nesta noite com um alimento espiritual que é a palavra de Deus. Filipenses 4, de 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Façamos uma breve oração. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por esse momento e que tivemos o privilégio de ler a Tua Palavra, que é alimento verdadeiro para o crente. Pedimos ao Pai que Tu venha nos iluminar através do Teu Espírito Santo para compreendê-la clara como ela deve ser e assim possamos aplicar no nosso viver diário e possamos estar cada vez mais perto de Ti. Tudo isso nós pedimos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos meditar sobre o tema exortações cristãs em meio às tempestades da vida. Estamos vivendo tempos difíceis, como também viveu o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele sofreu perseguições, tribulações nas suas viagens missionárias. Segundo ele, em certo momento, ele chegou a ponto até de se desesperar da própria vida, mas encontrou conforto no Senhor. Os apóstolos, demais apóstolos, também sofreram perseguições. Alguns foram mortos pelo Império Romano, outros foram presos. A igreja primitiva também ela sofreu perseguição. E no decorrer dos anos, na história da humanidade também, a igreja sempre passou por momentos difíceis, por tribulações. E podemos aqui fazer a figura das tempestades da vida. De modo que o apóstolo Paulo, mesmo preso, ele escreveu essa epístola da prisão, Filipenses. Ele encontra conforto, ele encontra um espírito temperante para poder também levar uma palavra de encorajamento aos irmãos de Filipos. De modo que nós queremos também tirar algumas exortações importantes para nós nesta noite, para que possamos nos fortalecer no Senhor em toda e qualquer situação que nós venhamos a passar. A primeira orientação que nós encontramos aqui no texto é que o apóstolo quer que permaneçamos firmes no Senhor. Ele diz, olha, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, ele aqui expressa o seu amor pelos irmãos, minha alegria e coroa, ele tinha um forte apreço pelos irmãos. Sim, amados, novamente ele repete a palavra amados. E aqui ele traz a primeira exortação, permanecei firmes
deste modo, permanecer deste modo firmes no Senhor. Devemos, pois, estar firmes no Senhor, independente de qualquer circunstância. Estar firme no Senhor é estar plenamente confiante nele. Confiante somente na sua providência, na sua soberania, no seu cuidado para conosco. Quando a nossa confiança está nas coisas efêmeras desta vida, deste mundo, nós desfalecemos. A nossa confiança não pode estar nas coisas materiais. Nós estamos aí na iminência de o mundo todo passar por uma crise financeira sem precedentes. E muitas vezes nós que, pais de família, trabalhadores autônomos, que dependemos diretamente do trabalho, a gente fica preocupado. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos estar firmes no Senhor. Nossa firmeza é no Senhor. Salmo 125 ele diz claramente: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Se a nossa firmeza estiver no Senhor, certamente que nós vamos superar toda e qualquer dificuldade. A orientação do apóstolo Paulo também, lá em 1 Coríntios capítulo 16, verso 13, ele diz: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Essa fortaleza vem da nossa fé em Deus, para como homens de guerra, varonilmente, possamos vencer o inimigo ou os inimigos que nos sobrevêm. O salmista também, lá no Salmo 57, versículo 7, ele demonstra essa confiança no Senhor. Ele diz: olha, firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores ao Senhor. Então, quando nós estamos firmes no Senhor, nós não nos abalamos diante da adversidade, diante das dificuldades. Nós não nos entristecemos. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que nós louvamos ao Senhor, que nós nos alegramos no Senhor, que nós damos graças ao Senhor e que assim possamos fazer, estar firmes no Senhor. A segunda orientação que encontramos na palavra de Deus, nesse texto, é do apóstolo. A segunda orientação do apóstolo é que haja união entre os irmãos. Ele diz aqui no verso 2: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Ao que tudo indica, estas irmãs, elas trabalhavam juntas. O verso 3 vai dizer isso, quando ele diz: a ti, fiel companheiro de Ju. Nós não sabemos a quem Paulo escreveu essa epístola, mas ele pediu a ele que intercedesse para que essas irmãs viessem a se reconciliar. E ele diz: a ti, fiel companheiro de Ju, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então o apóstolo Paulo faz um apelo a quem ele escreveu a sua carta, ao destinatário, para que ele procurasse fazer com que essas irmãs, depois de um certo desentendimento, se reconciliassem, que elas, como servas de Deus, tendo os seus nomes escritos no livro da vida, pudessem caminhar juntos. A palavra concordemente aqui quer dizer ter o mesmo coração, a mesma mente, o mesmo pensamento. Nesse período de dificuldade, em qualquer tempo, a igreja deve estar unida. A igreja de Cristo, ela é um corpo, e esse corpo deve estar sempre junto. Os seus membros devem estar sempre unidos, procurando um ajudar o outro, um levantar o outro nos momentos de dificuldade.
A gente vê na palavra de Deus que o apóstolo Paulo, lá em Efésios 4:3, ele fala que nós devemos nos esforçar em buscar a unidade da igreja. Ele diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O próprio apóstolo Paulo, aqui em Filipenses capítulo 2, no versículo 1 e 2, ele diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, irmãos, a orientação da palavra de Deus é que estejamos unidos, estejamos fortalecendo os nossos laços fraternais. Há diversas maneiras de se fazer isso. Nós temos os meios de comunicação, temos a internet, as redes sociais. Nós temos hoje a facilidade do telefone celular. Ligue para o seu irmão, de modo que nós vamos, nas dificuldades que nós vamos ter também financeiramente, devemos também estar dispostos a nos unirmos para ajudar uns aos outros, se porventura houver essa necessidade. De modo que é imprescindível nós buscarmos a paz e a união entre o povo de Deus. A terceira orientação é uma recomendação do apóstolo Paulo de que nós estejamos sempre contentes no Senhor. Que haja de nossa parte um contentamento no Senhor. Os versos 4 e 5 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Alegria no Senhor. O que é alegria no Senhor? É um estado de espírito que sobrepõe as circunstâncias. É um contentamento independentemente das situações. É demonstrar que a nossa alegria está no Senhor. O salmista, no Salmo 4, verso 7, ele expressa muito bem esse sentimento, quando ele diz: mais alegria me deste no coração do que a alegria deles, quando diz a fartura de cereal e de vinho. A alegria do salmista não era na fartura das coisas, não era no recebimento dos benefícios materiais, mas é a alegria no Senhor, contentamento, independentemente das circunstâncias. O profeta Abacuque também, no seu capítulo 3, versos 17 e 18, ele demonstra esse sentimento quando ele diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ou seja, o profeta diz que mesmo faltando as coisas, perdendo os seus bens materiais, ele iria se alegrar no Senhor. É essa alegria que a palavra de Deus quer de nós. Alegrai-vos no Senhor, independentemente de qualquer situação. Paulo estava na prisão, no cárcere, isolado, mas a palavra dele para a igreja é: alegrai-vos no Senhor. Ele estava alegre, independente da circunstância que ele estava passando. A quarta recomendação é que devemos apresentar diante de Deus nossas preocupações através da oração. Versículo 6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ação de graças. A exortação da palavra de Deus é: não andeis ansiosos com coisa alguma. A ansiedade
é uma preocupação com algo que ainda não aconteceu. A ansiedade é preocupar-se com especulações, com coisas que nós não conhecemos, enquanto que as coisas futuras não nos pertencem, pertencem ao nosso Deus. Eu sei que o coração do homem é frágil. Nós muitas vezes, diante das expectativas ruins, queremos titubear na nossa confiança e com as nossas preocupações. Mas a palavra de Deus é bem clara: não andeis ansiosos com coisa alguma, até porque nada nós podemos resolver. O nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 6, quando falando sobre a solicitude da vida, ele diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, o que é que nós podemos acrescentar? Qual é o homem que pode acrescentar 1 minuto na sua vida? Não podemos. Deus já estabeleceu tudo. Ele já determinou todas as coisas. A palavra de Deus diz que todos os nossos dias já estão contados. E ninguém vai diminuir nem acrescentar nada. Por isso a palavra de Deus diz: ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega os teus cuidados ao Senhor, diz o salmista no Salmo 55. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. E o salmista também no Salmo 37 diz: descansa no Senhor e espera nele. Portanto, o que a palavra de Deus manda que devemos fazer é orar ao Senhor, expressar as nossas preocupações, os nossos sentimentos ao Senhor, com um espírito de contentamento e de gratidão a Deus por tudo que Ele tem nos concedido. Qual é a recompensa de tudo isso? Está no versículo 7. Ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando entregamos a Deus todas as nossas preocupações, quando nos alegramos no Senhor, quando buscamos uma comunhão com o povo de Deus, quando buscamos um contentamento no Senhor, nós recebemos essa paz que vem de Deus. É uma paz que transcende o entendimento humano. O texto diz aqui: excede todo o entendimento. É uma paz que o mundo não entende. A gente mesmo nas dificuldades, mas o crente encontra paz, porque ele está firme no Senhor. Seu coração está firme no Senhor. Porque busquemos, pois, contentamento no Senhor. Vivamos em união uns com os outros. Entreguemos a Deus os nossos anseios, e a paz de Deus guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe e que estas orientações tão importantes da palavra de Deus possa encontrar guarida no seu coração, e assim você possa encontrar conforto nos momentos de dificuldade que porventura que venha sobrevir sobre nós, mas que nós estaremos preparados não pela força do homem, não pelos meios humanos, mas porque nós estaremos firmes no Senhor. Amém? Façamos uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, ó Pai, pela salvação em Cristo, te agradecemos pela igreja, que é corpo de Cristo, ó Pai, que é a reunião dos teus eleitos, dos teus amados em Cristo. Possamos estar sempre unidos, firmes no Senhor, e que a nossa alegria possa estar em Ti, ó Pai, porque não há nada melhor do que se alegrar naquele que é o Eterno, o Criador de todas as coisas, e que providencia todos os meios para nós. Guarda-nos, ó Pai, livre de todo mal. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.